lição 6, a consciência de si mesmo. O homem vem, pouco a pouco, perdendo o significado da vida e o senso de sua dignidade, permitindo-se desumanizar a fim de sobreviver na multidão amorfa e violenta. Sente necessidade de manter a individualidade. Não obstante, procura os grupos para o trabalho, a recreação e a autoafirmação. Isso aqui não é pessoal não, hein, Júnior? Esta é uma hora de transição. Encerra-se um ciclo e outro se abre. Inevitavelmente, a decadência de alguns valores arrasta instituições e indivíduos na direção do caos. Isso aí não é também pessoal não, tá, Carlos? Mas a discussão que vocês que puxaram aqui, o significado, o sentido da vida se apresenta como a busca desenfreada de recursos para a segurança e o prazer pessoal. Como consequência, o senso de dignidade se confunde, ameaçando o débil equilíbrio do indivíduo. Estabelece-se, então, o aturdimento, a desconfiança, a inquietação. O trunfo parece coroar as pessoas corrompidas e exaltar as que se enamoram das paixões voluptuosas do prazer, enquanto os homens justos e cumpridores dos deveres experimentam carência, aflições, problemas. Diante desse quadro, muita gente se sente vencida, impotente, sem força para enfrentar a grave situação, deixando-se combalir ou reagindo pela violência, malogrando em ambas as atitudes. A paisagem moral revela-se como uma perda de fé na dignidade humana, ajuizando-se que os valores éticos não constituem base para o êxito nem a consideração do organismo social. As massas sem líderes, desorganizadas, rumam sem destino, enfrentando o totalitarismo e desumanizadas reclamam pela humanização dos seus membros. Os indivíduos tornam-se estranhos a si próprios, desinteressados, sem identidade. Integra-te no programa da ascensão das almas, participa das atividades gerais, vinculando-te ao grupo social no qual te encontras e contribuindo para o seu desenvolvimento. Cultiva o senso de humor e de riso, desmanchando a carranca da insatisfação e da cólera. Preserva-te como indivíduo, não te deixando devorar pelos apressados. Mediante uma considerável apreciação de ti mesmo, dar-te-ás conta de que és um indivíduo atuante em uma realidade objetiva, com metas definidas, bem elaboradas. Assim te libertarás de dois adversários, a ansiedade e o vazio. As pessoas atropelam-se, vitimadas pela ansiedade, buscando o que jamais lograram mediante esse processo. Gargalham fazendo bolha, porque perderam a faculdade de rir, parecem vencidas por um gás hilariante, ocultando o estado ansioso. Ao mesmo tempo, a sensação de vazio atormenta, em razão dos objetivos cultivados a haverem perdido sentido. A tensão emocional cresce e as implosões tomam-lhe conta, fazendo-as estorcegarem na dor.
a redescoberta do sentido da vida e da reumanização é um avanço histórico na busca da maturidade psicológica, da tomada de consciência de si mesmo. Jesus, consciente da missão que veio desempenhar na terra, conclamou às massas a responsabilidade, aos elevados significados da vida. Ao mesmo tempo, buscou a identidade de cada discípulo, trabalhando pela sua harmonização e insistindo na valorização dos conceitos éticos da existência, a fim de levá-lo a uma perfeita integração no programa libertador de si próprio, primeiro, e da sociedade depois. O seu triunfo não foram o aplauso, a aceitação, a glória da mensagem, mas a cruz e o escarnio, ensinando que a consciência de si mesmo somente é conseguida quando o homem se imola nos madeiros das paixões, vencendo-a de pé, com os braços abertos em atitude de fraternidade amorosa. Que assim seja. Veja aí, eu pedi para você fazer a prece inicial, depois da prece os comentários, e dizer para você que a gente está satisfeito que você está aqui entre nós. Isso causa sempre uma preocupação quando você não vem, tá? Fique certo disso. Não, sério, não, eu estou falando com seu espírito, entendeu? Do respeito que a gente tem por ele, da amizade que a gente tem, né? A gente estava até comentando aqui o Ricardo. Eu comentei com ele. Mas vamos lá, uma prece inicial então. Ao desenrolar da nossa vida, nessa caminhada rumo à eternidade, quantas coisas nos aparecem, quantas coisas nos envolvemos e notamos que o saldo, no final da estrada, o objetivo é ser positivo. Assim nós agradecemos à espiritualidade, ao plano espiritual, para que possa nos colaborar, como vem colaborando, como o estudo de hoje, como o estudo de ontem e como o estudo da agora, para que nós possamos nos despertar cada vez mais, porque nós somos figuras do bem, do amor, porém, introduzido num sonho que parece pesadelo, mas esse pesadelo, ao despertar, notamos que foi uma perda de tempo. E procuramos assim nos aliar com aqueles que já levaram daqui e estão em uma excelente experiência. Portanto, agradecemos mais uma vez por poder estar aqui colaborando, assistindo, ouvindo as aulas, as pautas tão necessárias para cada movimento da vida, para cada célula de nossas vidas. Agradecemos a Deus. Agradecemos ao Departamento Cristão, onde os envolvidos já tiveram também aqui no plano espiritual, mas na face terrena. Então, por tudo que nos concede, aliando-se àqueles sofredores, àqueles sufocantes, que possa ostentar uma centelha de luz para ilustrar, para agradecer, para crescer espiritualmente. Então nós estamos aqui cuidando cada um de nós individualmente para que possa cuidar também do grupo. Obrigado por tudo, obrigado à espiritualidade, obrigado ao mentor espiritual dessa casa. Que assim seja, passo a palavra ao irmão. Antes do caso iniciar ali, eu acho que vale a pena agora vocês comentarem. Ficaram os dois se alfinetando aí, ó, depois dessa página aí agora, né? Legal aqui. Eu ia colocar uma situação, ontem no estudo, eu coloquei ali uma situação que acontece normalmente, o nosso lado deprimente gritar primeiro, a nossa visão derrotista, pessimista gritar primeiro. E isso é por causa de um fator de fruto do meio. O pessimismo, o negativismo, pelo menos na região que a gente circula, está acima da média. E isso faz a gente replicar situações de desconforto, de medo, de dor, de sofrimento,
por a gente estar surfando nessa onda e a gente não acorda para falar, pô, não é por aqui. Há duas coisas que vão materializar o nosso futuro ali na frente, que é a intenção e o foco. A intenção, o que é a intenção? A intenção é o desejo, é a ideia, é a ideia. A vontade aí já é o foco, que já é o lado sentimental, é a energia, igual como o Erlei vai entender melhor, igual quando a gente está arrumando uma namorada nova, sabe? Aquela paixão, aquela vontade de estar junto sempre ali. E essa energia focada em cima do objetivo que eu quero, materializa o meu amanhã. Então, para que eu vou materializar porcaria se eu posso materializar coisa boa? Porque a gente está viciado. É o que a Joana de Ângeles colocou aqui e de repente não se antenaram. Mas o que acontece? O que acontece? Existe uma coisa que é a visão que você quer e outra coisa é a visão realista. Não, mas aí é que tá. Você tem que trabalhar dentro da nossa sociedade que a gente vive o dia a dia uma visão chamada de realista. Mas aí é que tá. A sua realidade é que você constrói. Você não acredita nisso. Eu acredito. Não, ele acredita? Tu acha que ele acredita? Eu acredito. Eu vivo o dia a Você dia. acredita? Não, vamos excluir a tua posição de você e vamos ver aquilo por fora. Eu não acredito. Você acredita? Você acredita? Porque, pessoal, Carlos, só um instantinho. O que está acontecendo hoje em nossa sociedade, essa divisão que está, lá atrás, 2006, 2005, com esse governo atual que está, eu já via que ia acontecer o que houve. O quê? O Brasil dividiu. Vamos ler aqui Foi surfando uma situação. A leitura de hoje vai falar sobre isso. Então vamos. Não, senão depois, mais para frente, esquece. Fala aí. Olha só, nós temos que observar uma coisa, estamos num momento de pressa. Tudo é rápido. A internet ela veio para consolidar essa pressa. Quem cai nessa vibe vai ser apressado, quem não vai não vai ser. Mas aí é que tá. Se é dentro desse limite, dessa pressão, o que acontece? Nós vamos comendo o gato por lebre, mas não é porque quer, é porque não deu tempo de conhecer. Então, vamos dividir. Nós, para podermos ter, não acontecer aquilo que foi lido ainda agora que o Carlos falou, nós temos que conhecer. E o tempo de conhecer, às vezes, ele não é o mesmo tempo de... Exatamente, aí engole aquela coisa. Quando vai ver, poxa, eu errei. Aí vem para reconsertar. Por que reconsertar? Porque aquilo que já estava errado, a pessoa engoliu como coisa boa. Quando viu que não era nada daquilo, essa companhia não é desejável, não tem essa virtude que eu calculava, eu tinha vontade que fosse assim, mas não é nada disso. Aí ele diz assim, o meu objetivo é um, o dela é outro. O objetivo dele é um, o meu é outro. E vai indo. Então, quer dizer, isso impede esse progresso que nós estamos querendo correto. O teu objetivo não é realizado, Erlei, pela falta de fé em você mesmo. O outro não influi no teu objetivo. Carlos, o que será que acontece? não? O que acontece? Antes de você começar, o que acontece? Esse lance aí que teve da morte do Silvio Santos ontem, ela me deu uma coisa muito grande na cabeça, porque a gente tem um tempo marcado aqui na Terra, nesse plano. E você vem, eu fui vendo insights da vida, da morte e do final. Você tem que, o cara ele vinha se preparando para o fim dele, em tudo. Lá no começo, que meu pai conta, acho que o Aldeir sabe, você até correndo atrás dele de camelô na Praça Mauá, que ali onde que passou aquela rua assim, ali onde que eu parava meu carro, ali que passou, que mostrando que ele morava ali, que é aquele prédio, ele sacava por parte de governo, que eu parava meu carro. Meu pai corria ali na Praça Mauá. Ali na Praça Mauá, aquele pedaço ali é Lapa, ali é Lapa, ali é da cidade, ali é da cidade. Aí não, o que acontece, cara? O cara, ele deu uma demonstração pra gente, apesar de ser judeu e tudo, que ele vem desde o começo até o fim se preparando para a vida dele. Ele vem até o começo. E o que acontece? Eu acho que o critério principal disso, o que acontece? Você tem que se preparar para esse fim. Eu queria falar o seguinte, cara, depois eu vou ficar até em cima do muro.
A gente está num momento, cara, que a gente está se deixando muito levar pelo que está vindo de fora. Pode, A gente não está parando para refletir nem ir lá e ver a fundo. Eu estava conversando ali com a Ivone um pouco em relação eu não vou no centro espírita, que aquilo lá é para receber espírito e conversar com o outro. A visão que as pessoas têm. Eu não vou na igreja evangélica porque o pastor é ladrão. Eu não vou na igreja católica porque o padre pega a criancinha. Eu não sou bolsonarista, não presta que é violento. Lula, quem é lulista é ladrão, é safado. Então, está vivendo, infelizmente, ele está vivendo de mídia. E os caras alimentando isso aí, e correndo dinheiro por fora. A gente não vive. Todo mundo está ganhando dinheiro com isso. Assim, é o que a gente está sempre falando aqui. Vamos olhar para dentro da gente, né? Vamos ver as nossas deficiências, vamos ver o que nós queremos. A gente tenta, né? Esse lance da polícia que eu falei, esse lance da polícia, mano, eu acho que ninguém. esse lance da polícia que eu falei, é lance real. Não, mas vamos deixar isso. Vai acontecer, infelizmente. Pai Júnior. Vamos embora aqui. Moradas de Luz, ditado por espírito diverso, psicografado pelo Chico. Olha o título: Saibamos ouvir e ver. Pausada. Saibamos ouvir e ver. Eita, fé. Há sempre respostas do céu às nossas súplicas e jamais devemos interromper o culto da oração, fio divino e invisível de nossa comunhão com Deus. Variavelmente, fluem do alto soluções diversas em nosso favor, à vista de nossas exigências. Entretanto, é preciso acender a flama da fé no templo da alma, para ouvirmos a mensagem de cima, quando o Senhor nos diz não. De certo, se todos fôssemos afirmativamente atendidos em nossos requerimentos e petitórios, a perturbação arrasaria o senso da vida e acabaríamos norteados nas sombras da insensatez que nos é própria. Muitas vezes, a ausência de braços queridos em nossa equipe familiar é a bênção do céu para que a responsabilidade nos enriqueça o destino. Quase sempre a moléstia do corpo é socorro às mazelas da alma. Em muitas ocasiões, a miséria e a dificuldade, a aprovação e o sofrimento constituem o auxílio seguro da eterna providência para que o tempo nos favoreça com os tesouros da educação. E frequentemente, quando a morte nos visita o santuário doméstico no mundo, semelhante acontecimento vale por advertência do céu para que estejamos acordados e valorosos na terra. Abramos o coração ao sol da prece e roguemos ao Pai, nos conceda visão. Em torno de nós, no campo físico e além dele, corre generoso e incansável o rio da bondade celeste. Basta haja em nós o amor pelo bem e a vocação de servir para que as bênçãos desse manancial nos felicite a vida. Não nos levantemos, porém, na área da experiência, exclamando: ouve, Senhor, que teu servo chama. Antes, digamos, ajoelhados, genuflexo, no altar do Espírito, fala, Senhor, que teu servo escuta. E ele finaliza: então a humanidade será luz brilhante nos caminhos do coração, fazendo-nos enxergar nossas próprias necessidades, nossos próprios enigmas e revelando-nos a verdade silenciosa. Far-nos-á perceber que a oração não modifica o quadro da aflição e dor que criamos por nós mesmos, mas transformar-nos-á a modo de ser sublimados sentimentos e pensamentos, diretrizes e atitudes, palavras e atos, para que a nossa experiência se desdobre, não conforme
os nossos caprichos, mas segundo a misericórdia e a lei de Deus. Emmanuel. Assim seja. Assim seja. Para reflexão, né? Essa primeira frase dele aí, eu discordei, irmão. Eu mudaria no sentido de duas palavrinhas que ele colocou aí. Qual? Saibamos ouvir e Não, a ver. primeira frase, não, vai. Há sempre resposta do céu às nossas súplicas e jamais devemos interromper o culto da oração, fio divino e invisível de nossa comunhão com Deus. Ele põe aqui resposta dos céus à nossa súplica, mas ele não diz que é positivamente o que a gente quer. Você não vai lembrar a frase do Einstein, quando indagaram dele se ele acreditava em Deus. Ele falou que não acreditava no Deus dos religiosos, mas acreditava no Deus de Spinoza. E o que Spinoza falou? Que o universo contribui de forma assim, muito efetiva para você ser uma pessoa feliz, viva. Viva é que você de vez em quando levanta aqui, né? Essa coisa da religião te travar, entendeu? De você ser o inferior. Não, você não é inferior. Para Spinoza você é o superior. Deus te criou para ser feliz e não para viver da miséria, da desgraça, do sofrimento, né? Então isso aí que eu trocaria um pouco esse conceito, que isso aí está fazendo a gente prisioneiro dessas verdades aí, que as religiões vêm e jogam. Mas eu interpretei de outra forma. Ele coloca que o melhor é feito, mas não é o melhor que eu quero. Aí depois ele vai relatando ali o ponto de vista da frase inicial. Por quê? Porque o universo está contribuindo. Tirar essa figura desse Deus que tem mantido a gente ali escravo, entendeu? A gente não pode. Por isso que é melhor isso aqui antes do bilhete de loteria. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Pergunta rápida hoje. A pergunta é 506. Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? Não. Dê certo, pois não é raro que tenhas conhecido antes de encarnares. Errou ele. Antes de encarnação. O que ele coloca ali é o seguinte: quando você morrer, quando chegar lá do outro lado, você vai conhecer o teu anjo protetor? É isso que ele está dizendo. Entendeu? Mas ele não coloca que é fato, é que pode ser, é certo. Mas de acordo com É certo. o cara que sai daqui de uma forma grosseira, que foi um violento, ele tem pouco suporte. Por quê? É lógico. Porque ele vai sofrer o que ele fez sofrer. Quem é o capeta? Quem é o demônio? Mas aí, É aquele que faz a dor e o sofrimento para a coletividade. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer Tem um exemplo muito legal disso aí, é o relacionamento de Chico Xavier com o Emmanuel. O Emmanuel trouxe Chico Xavier ali, eu gosto do chicote. Mas aí, vamos dar um exemplo que todo mundo ouviu falar, o Champinha. Será que esse cara não Quem é está... o Champinha? Quem é o Champinha? Não sabe, o Champinha foi aquele cara estuprador lá de São Paulo que matou o casal lá, o Fenerbahçe e a garota e o cara... Estuprou, fez maldade, tudo. Será que esse cara já não está fazendo isso nesse plano aqui de volta em função do que aconteceu com ele no passado? De repente ele pode ter sofrido uma... Olha só. Ele foi sabe que o cara está preso? Já acabou o tempo dele para a rua. O cara se autodeclarou para a justiça como um incapaz, totalmente incapaz de voltar para a sociedade, que ele vai cometer de novo. Os caras arrumaram lá um negócio na lei para deixar o cara lá ter preso mais tempo. Agora analisa o lado espiritual. Todo mundo, quando encarna, faz o seu de melhor. Qual é o teu de melhor? É melhor do que o dele ou é pior do que o dele? Mas aí é que está. No lado violento, ele fez pior. Mas ele é um espírito que está fazendo o de melhor dele. Qual é a idade temporal desse espírito? Então, quer dizer, a gente não tem que avaliar a reencarnação. Ele está fazendo hoje o acúmulo de tudo que ele pegou em todas as encarnações e está absorvendo de melhor. Só que o de melhor dele é pequeno, é fraco, ele é uma aberração. É o que Jesus fala de cultuar a túnica branca para não ser uma aberração num plano superior. Ele veio do plano inferior para um superior e é uma aberração. Aqui é superior ao normal da onde ele habitava. E hoje é um escândalo.
Mas então a gente tem que ver essa idade não cronológica, e sim da maturidade. E por que ele nasceu naquele meio? Em Aí algum tu vai botar a momento- culpa em Deus. Em algum momento ele vai vir um espírito bom. Ele está em Só evolução. que eu falei no evangelho lá em casa, aquele cara que está escondido, esperando passar uma mulher e ir lá estuprar aquela mulher, ele, na visão dele, está fazendo amor. Amor dele com ele. Eu quero gozar, eu quero, mas ele não está projetando o que o outro vai sentir. Então, quer dizer, mas é o jeito inicial de trilhar o caminho do amor. Então, Deus é Deus do bem e do mal. Quando você olha pelo lado psicológico, pô, esse cara aí, ele veio de um tigre, ele veio de um leão, ele veio de um macaco, entendeu? Então a evolução dele vem sendo feita gradual no correr dos milênios. É isso que a gente às vezes não entende. Quantas vezes a gente tem uma atitude animal, pô, cara, como é que foi capaz de fazer isso, cara? Naquele do Nardoni, o psicólogo É o Nardoni. falou, aquilo lá qualquer um pode fazer. Desde que você comece a se concentrar no ódio, na raiva, na inquietação, você tem uma atitude igual àquela ou até pior. Eu estava lendo alguns livros de psicologia, a mulher falou que teve um surto numa hora, a mãe lá deu uma resposta meio mal criada, ela pegou uma faca, na hora que ela ia abrir a porta para matar a mãe com ódio, ela deu em si. Ela deu em si. O que eu ia fazer? Aquilo ali é dar atenção. Teve um dia que eu discuti com Denise o tal de uma roupa que tinha que passar, ela não passou, e eu fiquei esporrirado com aquilo, peguei o ferro, esquentei, não fui para a mesa de tratar outra cama. E cheguei na cama, cara, joguei o ferro com o rapaz, o ferro com a Manuela, uns 3 ou 4 meses de nascida aqui, o ferro caiu aqui, cara. Que desgraça que eu ia fazer, cara. Do nada, cara. Então é um momento mesmo. Então, quer dizer, isso aí, a gente leva tudo pelo lado religioso, que todo mundo está perfeito ali, tá, mas todo mundo ainda é imperfeito. E nessa perfeição a gente ainda não consegue solucionar, equacionar, né? A coisa é tão amarradinha, que você, quando fala de evolucionismo, você fala de reencarnação. Quando foi que explodiu o movimento do kardecismo, né? Foi juntinho com o evolucionismo dado. Então a coisa encaixa de uma forma. É o que está falando, né? O universo está no controle de tudo. O universo é essa força que a gente chama de Deus, né? O Vini aí do condomínio estava contando um caso que aconteceu com ele essa semana, que ele dirigiu o caminhão, aquele pitoneiro, da Angelix. Tem tempo para conversar. Não, Pô, ele falou que parou no sinal no recreio, aí parou todo mundo. Aí falou antes da parte do motociclista. Aí nisso veio uma menina de moto, aí veio uma senhora atravessando na faixa. Ele parou antes da faixa, que agora na Barra do Jaguaré, que é aquele espaço motociclista. Aí veio uma menina atravessando, não vinha carro do outro lado, veio uma menina atravessando, que eu recreio Barra. Viu uma menina atravessando, uma senhora atravessando. Porra, cara, disse que a menina chegou e suspendeu ele parado, né, cara, no carro, com outro cara. A menina veio e suspendeu a mulher lá no alto, avançando o sinal. E caiu também. Rapaz, disse que o cara do carro que estava do lado saiu, abriu a porta. Aí ele desceu, ele e o cara desceram. Ele foi para ajudar a senhora e o cara foi para ajudar a menina. O colega dele foi para ajudar a menina, que a menina ficou caindo no chão, mas ela estava errada. Porra, disse que o cara que estava no carro do lado, cara, disse que ele saiu, a menina no chão caindo de capacete. Cara, disse que ele deu um bico na cabeça da garota do capacete, que quase que arrancou a cabeça, capacete tudo, cara. Aí o Vini olhou assim, né, cara, a menina estava errada, ela avançou o sinal. Cara, mas disse que daqui a pouco eles tentando acudir o outro, a garota já sentindo a dor, aí ele falou assim, cara, o troço de acidente passou a ser agressão. Porra, disse que juntou o motoqueiro, disse que começou um tumulto, os motoqueiros, agora é assim, né? Você tem que ter o maior cuidado para andar de motoqueiro, porque eles juntam, para todo motoqueiro para ajudar outros, ficaram numa categoria unida para cá. Obrigado, você Globo, obrigado, TV Repórter, fez isso, né? Vai. Aí pegou, disse que juntou, ele falou assim, disse que coisa, ele falou que aí a moça não aconteceu nada de grave com ela, a moça que foi, o objeto do caso que foi trocado não aconteceu nada de grave. Aí o menino chegou e perguntou, vem cá, como é que está a senhora? Vai querer que chame a ambulância? Quer que eu hospital? Não, eu estou bem, eu estou legal, eu estou preocupado com ela. Aí eu falei assim, não, ela parece que está bem, ela tem uns 10, 15 anos para defender ela, começou a briga, porrada, igual boxe. Os caras do carro, aí passaram outros caras do carro para dentro de outros carros, parou o trânsito. Disse que foi um brigueiro tremendo, começou um brigueiro tremendo, os motoqueiros e os caras do trânsito. Os que viram o troço para defender o cara deu um bico na garota. Disse que foi uma confusão tremenda. Eu vim e falei assim, quer saber uma coisa?
Eu não tenho nada com isso, eu fui só para coisa, chegou pro cara e falou assim, tá, a moça está bem? Tá. A motociclista tem que ter defesa ali, vamos subir no carro e vamos embora. Pegou, era o primeiro carro da fila, pegou, abriu o sinal para ele, pegou, foi embora. Se o parou, pegou, foi embora. Você não tem que ficar nessa briga desses troços. Ela tem que assumir a responsabilidade dela. Ela falou assim, caramba, cara, para onde que o troço está partindo? Mas o cara que deu o bico na cabeça, ele foi burro, né? Um problema que não tem nada com isso, num julgamento que ele fez, ele se compromete e levou um processo. Mas é que a gente está falando coisa de momento. Momento. Aí o lado da raiva nada mais é do que um desencadeador de trauma. Numa situação dessa, a gente tem. Numa situação dessa, do lugar dele, uma visela. Ela foi culpada, eu como que estranho, Mas senão isso ela aí fechar. para analisar. Não, A decisão é muito vítima importante. teve raciocinar. Não, Ela superou. quem raciocinou não foi vítima. Está errado. Quem foi vítima foi quem foi atropelada. A mulher atropelada superou. Foi a vítima que superou. Vamos lá, Mas repete a pergunta, Júnior. A gente fugiu do foco aí. Repete a pergunta, por favor. Só para a gente Saber o nome do espírito protetor. 506. Na vida espírita, reconhecemos o nosso espírito protetor? Dê certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnar. Então vamos aqui no capítulo 47, alusivo a essa questão 506 do Livro dos Espíritos, na vida espírita. Na vida espírita, o protegido reconhece perfeitamente aquele que foi o seu protetor enquanto encarnado, além de reconhecê-lo por sua fala, por sua presença. O reconhecimento maior é pelo clima magnético que desprende do seu espírito, harmônico e amoroso. Observa bem como te sentes ao encontrares a pessoa que amas. Também o espírito protetor transmite uma serenidade indescritível para o coração do seu tutelado. Conjugando as duas simpatias, nasce a luz do verdadeiro amor. Mesmo que o espírito favorecido desencarne em péssima situação espiritual, ele pode não perceber o seu guia, mas sente quando ele se aproxima, por certos sentidos que Deus lhe deu. Sente bem-estar e lembra na profundidade da alma as muitas vezes em que sentiu a mesma coisa, quando na terra e na carne. Já falamos, alhures, que o espírito que protege tanto pode acompanhar seu protegido em muitas reencarnações, como ficar ajudando na vida espírita. Isso pode acontecer frequentemente. E o que move esse amparo é o amor. Dá licença, Carlos. Olha só. O espírito, como disse aí, pode acompanhar em várias encarnações. Mas aí é que está. Como é que o espírito vai fazer isso? Se ele também tem que progredir na escalada dele, ele não pode se ocupar, vamos dizer assim, com um ser, porque ele dá aquela atenção, mas acontece que ele tem que cuidar dele. E como é que fica? Ele está colocando aqui que o espírito pode vir te auxiliando em muitas encarnações, encarnado ou desencarnado. Bom, aí ele falou português mais claro. Poderá. Aqui, ó. Já falamos, alhures, que espírito que protege tanto pode acompanhar seu protegido em muitas reencarnações, como ficar ajudando na vida espírita. Como ficar ajudando na vida espírita. Na vida espírita aqui quer dizer na pátria espiritual. Aí tá certo. Então, isso pode acontecer frequentemente e o que move esse amparo é o amor. Se por acaso fossem afastados dos encarnados os protetores que tanto bem lhe trazem. As qualidades divinas no centro da alma, quando despertadas, ele cessa, pois terminou sua missão. A doutrina dos Espíritos se empenha em educar e instruir a humanidade.
ela usa todos os meios lícitos para esse grande empenho, de forma que as criaturas, ao conhecê-la, possam ser melhores e mais compreensíveis em todos os ângulos da vida. Convém que todos compreendam esse objetivo do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Dessa forma, haverá mais interesse de se estudar seus postulados de luz. Dá uma paradinha aqui, para voltar aqui ao assunto do Erlei, que ele colocou como é que o outro vai evoluir, se vai assessorar um. É muito legal o Saint Germain falando que quando ele veio como o pai do Cristo, qual era o nome? José. Como ele veio com José, a mulher na internet fez uma pergunta, colocando ele em xeque. Aí ele finaliza, eu não lembro o que ele falou ali, mas ele finaliza falando, naquela encarnação, eu fiz a todo momento o meu de melhor. E ali eu tenho a minha consciência tranquila, que eu não tenho problema com o desvio de ninguém, com a conduta de ninguém, porque eu fiz o meu de melhor a todo momento. Pô, isso aí coloca um foco no que a gente tem que trilhar. Toda interação com família, com amigo, no trabalho, a gente tem que estar na presença de dar o de melhor. Fazendo isso, não tem mais problema. Se assessorou mal ou bem, tu deu o teu de melhor. Como é que tu vai assessorar mal? Agora ele não compreendeu, ele não entendeu, isso é problema dele, não é teu. Você está levando a tua cruz. O teu trabalho é fazer o de melhor. Então, se a gente ficar antenado nessa presença de dar o de melhor a todo momento, acabou, não tem o que questionar. Agora, ele fala aí sobre como é que é, de repente, a pergunta que teve, né? Se você fez, fez a pergunta, como é que é? Será que, de repente, o cara ele está prestando atenção no outro e não consegue a evolução dele? Não seria igual um professor, enquanto você está ensinando, você também está aprendendo, ele está melhorando. Está melhorando. Quando você ensina, você aprende. Na realidade, você aprende mais quando ensina do que quando você aprende em si. Porque aí você tem uma outra visão, da posição que você está, você tem uma outra visão da situação. Você não está envolvido emocionalmente lá na ação. Você está avaliando do lado de fora. Você está mais frio e sabendo também, de como o jogo é jogado. Quem está ali não, está muito no emocional, está muito na matéria, na carne a carne, e julga com uma velocidade muito maior, podendo errar na hora, né? Então, quer dizer, esse negócio de, como é que ele fica? Ele fica porque, como ele vai ser, ele vai ter que dar o seu de melhor, tanto lá como em outra função, dar o seu de melhor sempre. E por isso que é difícil a gente entender como é que é um espírito puro que nunca erra. Como é que é nunca errar? É muito difícil, na nossa consciência, compreender não errar, né? Repitamos a resposta à pergunta que deu origem a esta página. Então, repete a pergunta aí. Repitamos a resposta. Então, é para repetir a resposta. De certo, pois não é raro que o tenhas conhecido antes de encarnares. Compungemo-nos os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Não há razão para tal sofrimento. Conhecendo a verdade, ela libertar-nos-á de tais situações em que a lei pode atingir os ignorantes. Para tanto, devemos estudar, meditar e orar todos os dias. É o ato da presença. É verdade. O primeiro livro lido mostrou muito bem como é que funciona isso aí. Por que nem sempre há esse atendimento de acordo com o que o atendido quer, né? Fala aí. Então, por toda a atenção que você tem, de repente nós derrapamos. Eu derrapei quando eu falei
que não, na leitura do Júnior. Porque eu esqueci do detalhe. No nosso lar, ditado pelo Chico Xavier, na hora houve um preparo para a reencarnação de uma pessoa, não sei se foi a mãe esqueci o nome dele, do personagem maior, mas ela veio, então, se preparando. E teve um daqueles elementos espiritual que ficou aos cuidados. Interessante que alguns ficaram assim meio tristes dentro do plano espiritual, claro, não é a tristeza da Terra, mas naquela expectativa de fazer uma boa encarnação, procurar adiantar. E o próprio Espírito falou, estarei contigo. Então, quer dizer, eu esqueci desses detalhes, por isso eu errei. Quando falei, não. E a mãe do André Luiz já estava numa esfera superior e ia reencarnar na Terra com o pai e a amante. E aí, a gente vê que na encarnação aqui na Terra, vem espíritos superiores dar esse suporte, né? Ele pode ser o espírito protetor na parte espiritual e aqui assessorando de forma meio clandestina, meio improvisada na nossa visão, mas vem aqui para dar um certo assessoramento, né? Então vamos continuar aqui. Para tanto devemos estudar, meditar e orar todos os dias, porque cada passo que dermos para frente é sinal de alegria e nos distancia das sombras que nos envolvem nas trevas. Vale muito o esforço individual de todas as almas para a conquista dos valores eternos. Quem deseja libertar-se dos sofrimentos deve aprender a amar na universidade ensinada por Jesus, que logo encontrará Deus vivo no coração. Aí entra, né, a famosa frase de Jesus, né? Não queira o outro que você não quer que façam contigo. Isso aí é o mais difícil de tudo de você vivenciar, né, cara? É interessante isso, minha mulher falando, foi hoje? Eu não sei se foi hoje ou se foi ontem à noite. Ela, você me ama? Você gosta de mim? Aí eu, é lógico, meu amor. É lógico, eu te... Então por que você me agride tanto? É meu lado sarcástico, debochado, irônico, de te perturbar. Eu quero ver você desequilibrada. Você é tão harmoniosa que eu quero ver você desequilibrada. E você consegue às vezes, hein? Mas a gente tem esses maus hábitos de às vezes baixar a frequência. Sei lá, o capetinho, muitas vezes, né? Vou te contar, eu tenho encontrado uma dificuldade na escola tremenda esses dias aí, mudou tudo, e tá muito difícil, e tem hora que você se irrita, eu vou levar do jeito que tá. Mas aí vem esse lado da doutrina espírita, né, que você vai lendo, vai ouvindo, e pô, tu vê que tu tem uma responsabilidade, um compromisso. Não é com os outros, é contigo principalmente, né? Faz que nem eu aqui no Centro Espírita. Tu acha que eu faço esses estudos aqui, procuro, por causa de quem? Da Tânia, do Valdemir, do pessoal. Meu filho, é pra mim, mano. Isso. É pra mim. Aí eu venho e coloco, se entendeu, beleza, se não entendeu, não posso fazer nada, eu trouxe. Mas que aquilo me ajude muito, muito. Pô, se eu ficar que nem o Júnior querendo saber o resultado da equação em cima do que é jogado aqui, eu enlouqueço. E eu tendo essa visão. Cara, não é querer saber o resultado da equação, é querer ver a coisa de uma forma realista, né? Mas aí é que tá, eu estou vendo hoje o que a física quântica está dizendo que é uma realidade, mas que a gente não acredita. Eu sou criador do meu mundo e eu não acredito. Eu posso ali na frente ter um mundo maravilhoso. Não, você pode ter um mundo paralelo àquele mundo que você viveu. O que acontece? O que eu uso, como eu usei depoimento, voltando ao Chicago da PM, uma situação que é real. Que não vai acontecer. É real e vai acontecer, mas, no entanto, o mundo que eu vivo é totalmente diferente desse, não é a mesma coisa. Mas é que tal? A realidade vai ser para frequências que estão relativamente ligadas àquilo ali.
Aquilo ali tem uma frequência. E as pessoas que estão naquela frequência, por vontade própria, às vezes muitas vezes inconsciente, é que vão estar ali. Quando a gente fala, eu vivo numa realidade, o que é realidade entrando numa casa espírita? O que é uma realidade materialmente pensando, falando, entrando numa casa espírita? Assinar atestado de idiota, assinar atestado de maluco, tá vindo para cá para ser anestesiado. Mas será que de repente não está escrito que tem que acontecer? Não, mas aí é que tá. Vai acontecer de acordo com a tua necessidade. Tem que acontecer, não tem fatalidade. Tem energias. Qual é a minha energia nessa hora desse fato? Eu posso estar continuando numa energia. Muitas vezes, se tem que acontecer, você também não pode prevenir que não aconteça. Já leu o Homem da Caverna? Já conhece? Não, já ouvi falar. Lê, é coisa pequena, tu vai entender, coisa rapidinha. Lê. A gente fica preso à caverna. A caverna. Aí quando tu sai, tu bota a tua cara pra fora aqui, tu vê aquele... Pô, tu deslumbra, cara. Eu li um livro que Jesus estava com uma turma viajando pelo mundo sideral. E aí, não foi livro não, acho que foi uma palestra. E aí, falando dos mundos mais evoluídos, aí colocando as coisas maravilhosas que é. Eu fico assim, Jesus estava com uma turma passeando e vendo aquilo. Jesus está acima, abaixo, está naquele meio? O que é aquele mundo sideral, aquela coisa linda? Se você entender que isso tudo é holograma, você começa a conseguir enxergar quem é Jesus e o que é aquele mundo. E o que é esse holograma? É feito de acordo com a minha vibração, com a minha necessidade. É um coletivo de espíritos vibrando de forma parecida. Aí a gente consegue visualizar essa viagem com um grupo em cima de lugares astrais. Porque até então você vai ver um merecimento bobo, banal. Cara, eu tenho usado muito esse lado da física aí para entender o lado espiritual. A Maria Eduarda, para eu dar aula de Maria Eduarda ontem, eu tive que dar uma revisada na parte elétrica. Ela veio aqui? Veio, na parte eletrodinâmica. Tu pega um pedaço de fio que está jogado ali, ele está cheio de elétron ali dentro. Os caras estão todos esculhambados ali, estão um para lá, outro para cá, botou a pontinha ali, pronto, montou uma corrente. Eles vão andar tão organizados, todos na mesma posição, todos no mesmo tempo. Pô, cara, não tem que ter essa ordem, não tem que ter essa organização, não tem que ter aquela fonte que vai, entendeu? Ordenar aquilo ali, tem que ter. Aí, cara, é a vida da gente, né? A gente fica largado de qualquer maneira, pô, tá tudo desorganizado. Quando você começa a pensar, quando você começa a programar, conforme está se falando aqui, né? Usar o teu íntimo para, sabe, ver o exterior, a coisa se... Não tem nada solto, não tem nada largado, tá tudo... O que vai dar nisso aí a gente não sabe, porque eu acho que a gente está dentro da... A gente não está dentro da caverna. Está dentro da caverna, entendeu? Você fala aí do... Discutir isso só cria problema dentro do corpo. Físico, você vai... É a somatização de uma ideia na materialização de uma doença. Pressão alta, tudo. Aí fica assim. Aí como disse a Joana no segundo livro, uma doença vem para te desregrar. Essa semana mesmo o cara falando... Pode beneficiar, é verdade. Aí veio o cara falando, eu falei, eu vejo que a minha diabetes, cara, é uma necessidade. Se o dinheiro começa a entrar bonito, eu não tenho essa doença, eu não tenho essa pancada de filho, quem seria eu hoje? Quem seria eu hoje? Estaria aí na jocatina, na bebedeira, porque o dinheiro está entrando num volume alto. Aí tu vai fazendo pouco caso de tudo. Tudo é barato, tudo é fraco, tudo você se coloca ali, tudo vem para mim. Então trabalhar essa prosperidade é também ser inteligente. Aí o Erei estava questionando há pouco ali, até legal, né? Em relação ao papel do anjo guardião, né? Pô, se ele tem que evoluir também, como é que ele está do meu lado? Pô, esse assessoramento pode ser dado através de quê? De ideias.
No mundo das comunicações que a gente está vivendo hoje, né? Vem as ideias. O problema é que a gente pensa que é um corpo de carne, a gente não pensa que é uma energia. Aí é esse conflito. Não consigo aceitar, eu sou uma energia. Não consigo. Ó, Júnior, então pode chegar no final, se vocês quiserem colocar algo mais aí, fiquem à vontade. Eu ia pedir o Júnior para abrir seguinte. Eu só queria tirar uma pequena dúvida. O Júnior falou que nós, quando viemos para aqui, para o plano Quincar, pronto, nós temos um tempo, vamos dizer assim, como se fosse um contrato para a vida. Eu também pensava assim, mas de acordo com a rapidez do progresso, nota-se que nós, se tivermos assim em harmonia, trabalhando, acho que esse tempo não tem assim limite. Isso eu estou dizendo eu que acho, não estou dizendo que é a realidade espiritual. Porque convenhamos, o Chico veio para ficar tantos tempos, mas ele a partir dos 55 anos, por exemplo, ele passou a ter um atenuante porque ele estava trabalhando espiritualmente. Mas tem pessoas, vamos dizer assim, médicos, gabaritados, eu digo gabaritado assim no bem, que quer ver o bem do próximo, ele vai para um local onde ele possa desempenhar a função dele sem aquele compromisso com o dinheiro. O que entrar, entrou, ele já tem o dele firme. Então, eu acho que esse pessoal vão tendo aquela atenuante de passar. Eu acho que não tem tempo limitado para a pessoa ficar na Terra. Pelo que eu vejo. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo, acho que 5 ou 6. Se fosse do bem, tinha morrido. É o título da leitura. Se fosse do bem, tinha morrido. E ali ele explica o merecimento ou não de desencarnar. É uma ocupação, não é? Peraí, mas deixa eu terminar aqui. Essa visão que ele coloca ali é uma explicação do lado espiritual, que às vezes desencarnar é uma premiação para você, não é uma desgraça. Agora, para quem está encarnado, é uma desgraça. Então, quer dizer, contabilizar essa proposta que a gente vem para reencarnar, como você disse que o Júnior tinha comentado, se a gente tirar o lado da movimentação física e colocar isso como o que você tem que fazer é uma movimentação para se desintoxicar de energias negativas que estão no teu chakra tal, outro chakra tal, isso, aquilo, em cima de uma personalidade que você teve, egoísta nesse ponto, naquele outro ponto. Então você vai vir numa trajetória para desintoxicar, transmutar essa energia negativa que te aproxima das trevas, que te aproxima da ignorância, da dor, do sofrimento, para você trabalhar isso e ter uma energia mais luminosa. Esse é o motivo da encarnação, numa visão vibracional. E isso tudo é tão bem elaborado num lado consciencial de atitudes na qual a gente não consegue entender que nós somos seres energéticos e que essa energia tanto é positiva ou negativa de acordo com o meu pensamento, minha forma de empregar minhas atitudes. Então isso tudo é energético. Quando a gente contabiliza, consegue decifrar ali que eu sou uma energia, eu não sou um pedaço de carne, eu não sou o perispírito, eu sou uma coisa muito mais profunda ainda, que o perispírito também é um corpo. É uma necessidade de identificação de cada um nesse patamar que a gente vive, de identidade. Então, eu, na minha essência, eu não preciso da minha identidade, mas no meu proceder, na minha caminhada evolutiva, eu preciso da minha identidade até certo ponto. Então, a gente precisa a confirmação, aquele é o Cristo, aquele ali é, como é que eu errei,
questionou, que sabia, que conhecia, que eu até debochei. Ah, tu teve com ele? Bezerra de Menezes. Então, isso tudo, a gente precisa da identidade para saber só qual é o fruto da árvore. A gente não, só olhando a árvore, a gente não identifica da mangueira. O Erlei, o que acontece? Como o Carlos falou, isso aqui é um Big Brother, né, que a gente está vivendo. Quando eu falo desse negócio do tempo, todo mundo tem um tempo, às vezes o cara tem mais tempo, mas não viveu a vida dele melhor do que o cara que tem menos tempo. É porque você também está preso ao mundo cronológico, entendeu? Tem gente que vive pouco tempo. Pô, o que eu acho que o pensamento que a gente tem que ter agora? É o pouco tempo que falta para a gente aqui na Terra, como o Carlos falou ainda agora, tentar fazer o que for de melhor da gente. Você vai fazer alguma coisa, você tenta fazer o melhor. Mesmo que aquilo dali, você está com a tua consciência e está fazendo melhor. Mesmo que aquilo dali, você está entrando em conflito com o interesse de alguém que não quer que você faça o melhor. Então você tem que fazer o melhor e vai sair de cabeça erguida com relação a isso, está entendendo? Vai sair de cabeça erguida com relação a isso daí. Você fez o melhor do que você pôde fazer. Você está fazendo o melhor, está dando o melhor de si para fazer o que é melhor. E aproveitar esse resto de tempo para fazer isso. Porque às vezes o cara vem com pouco tempo aqui na Terra e o tempo dele ele fez que muitas pessoas que ficaram um tempo cronológico maior do que ele não fizeram, tá entendendo? Eu tenho pensado muito numa coisa agora no dia a dia. Como é que pode uma pessoa, cara, eu não sei, Deus, cara, isso dá até coisa, cara. O cara passa às vezes uma vida toda num corpo. O cara nasce com um problema, alguma coisa genética, né? E Deus colocou para ele vai passar uma dificuldade de locomoção, alguma coisa. Você ainda não tem muito o que reclamar, que você viu a vida. Aconteceu uma fatalidade na sua vida, mas como é que pode dar a passar 30, 40, 50, 70 anos, uma existência aqui nesse plano com uma deficiência em relação a página inicial falou sobre isso. Sobre isso. Eu lembrei agora que você falou isso aí, gerou deficiência. Mas o negócio também é a gente ver a deficiência do outro e ver, cara, aquele cara tá todo amarrado. O que aquele cara fez para estar assim? Agora, Passa isso a gente na julga isso, mas a gente não fala. O que faz mal não é o cigarro. O que faz mal não é a droga. O que faz mal, sabe o que faz mal? Não é o álcool. O que faz mal é o que te levou a isso. Foi a inveja, o medo, a culpa. Isso é que te levou à viciação. Então a gente tem que entender que isso tudo é energético e está ali somatizando em cima de formas existenciais para a gente se modelar. Ele não fuma, ele não bebe, o outro fuma e bebe, mas aquele é nervoso, é irritadiço, é grosseiro. Isso aí é o iniciador da viciação. A gente tem que ter essa autorreflexão em ter que se domar, porque mais tarde você pode vir numa encarnação e cair numa turminha ali e virar um drogado. Carlos, o aprendizado que eu tive disso veio de Batista, cara, o Natan. Júnior, em nenhum momento na Bíblia diz que isso, aquilo é proibido. O problema é como você vai usar isso. Se você for usar em excesso, acaba ficando viciante. Então nunca diz em nenhum lugar. Eu não estou te dando, ele falou, eu não estou te dando cerveja. Não. Eu não estou te dando cerveja. Eu não estou te dando cerveja. Eu não estou te dando cerveja, que é porque você vem com uma autoridade especial. Eu tomo uma cerveja de Vamos fechar aí. Por favor, lê a página então aí do Minuto de Sabedoria. Qual página? Qualquer página, aquela casa aí. 113. Não desanime. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, engane-se, erga-se, se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Tá bom, vamos então aqui uma canção.
faltei a virtude, captando as divinas revelações. Oh, voz sublime, harmonia, ensinando o inolvidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo